Olá pessoal, vamos voltar a mais uma aula do nosso treinamento. E hoje vamos fazer aqui um exercício de classificação do PDCA. Tá? Neste exercício, eu tenho aqui várias etapas do nosso ciclo, que já foram informadas aqui no treinamento, e vocês vão ordenar essas etapas de acordo com as letras P, D, C ou A, né, que são as letras do ciclo PDCA. Essas frases aqui, elas estão embaralhadas em uma ordem que não é a ordem correta do nosso ciclo PDCA. Então, vocês vão ter que classificar cada uma dessas etapas com cada uma das siglas da etapa do ciclo, ok? Esse é o exercício. Ele está aí no material de vocês, tá? Abram ele. No próprio exercício, lá tem as respostas, o gabarito das respostas, mas, claro, só olhem depois que vocês tiverem concluído o treinamento. Isso serve também até para a sua avaliação pessoal, ok? Vamos lá. E agora, também, né, tem um momento muito especial aqui do nosso treinamento, que é avaliar um ciclo PDCA na prática. Isso mesmo. E é o que vocês também vão utilizar aí no dia a dia de vocês, tá? Vamos olhar? Esse material está em Excel, tá? Pode ser editado, vocês podem fazer o que vocês precisarem. Podem editar, podem ajustar algo. Se vocês tiverem uma ideia de melhoria no material, podem melhorar e utilizar nas empresas de vocês no dia a dia e no setor que vocês trabalham, ok? Vamos lá, vou abrir o arquivo aqui para a gente dar uma olhadinha nele. Pronto! Agora o arquivo está aberto. Ele vai vir dessa forma aqui, né? Onde nós temos aqui as etapas, o menu com etapas do planejar, executar, verificar e agir. Acima, nessa primeira linha, nós temos aqui um botãozinho que volta para o início do nosso arquivo, que temos um botão que irá lhe direcionar para o calendário, e temos um outro botão que irá te mostrar as métricas do seu ciclo. Primeiro vamos passar pelas etapas do ciclo, tá? Nesse planejar, nós temos 3 tipos de campo, que são o desvio da meta, onde você irá informar qual o desvio da meta que você está tratando e colocar ali todas as causas que irá tratar, tá? Falhas de maior frequência, que é aquela que vocês encontram. O desvio da meta vocês já viram, né? Que é aquele gap entre o realizado atual e a meta proposta ao fim do ano ou ao fim do período. Tem as falhas de maior frequência, que são aquelas falhas que nós observamos lá no nosso treinamento, que nós vemos ali nos gráficos, no Pareto, que são os índices de maior frequência. E tem novos projetos e processos, que são itens também que devem ser incluídos no nosso PDCA, ok? Como é que eu faço? Mas, David, só tem 3 linhas. Tá, nós vamos fazer o seguinte. Ao lado delas tem um sinal de adição aqui, uma cruz. Clicando nele, ele abre aqui, né, todas as linhas que precisam ser preenchidas. Por exemplo, aqui, como efeitos de treinamento, né, eu já tenho alguns itens preenchidos. Eu tenho 1 e 2. 1 é um desvio de 10 pontos percentuais na média em relação à meta de horas extras propostas para dezembro. Então, eu tenho esse gap entre o meu realizado atual e a minha meta para o final do ano. Uma das causas que está me levando isso, depois de, claro, de todo estudo, de aplicar ferramentas, vocês vão fazer isso fora daqui, desse material. E aqui vocês só vão trazer a causa que irão trabalhar, tá? Nesse caso, eu tenho a ausência de reporte para controle semanal de hora extra. Não existe um relatório que me dá essa informação para um melhor acompanhamento ou melhor gestão. O outro ponto, inclusive, é que o mesmo desvio, né? Que eu posso ter mais de uma causa para o mesmo desvio, isso é óbvio. Eu tenho aqui a ausência de modelo de banco de horas. Hoje eu não tenho modelo de banco de horas. Todas as horas executadas são pagas no mês seguinte. Se existisse esse modelo, eu poderia compensar, né, fazer com que as equipes compensassem essas horas. Então, é uma outra causa. Tá? E se eu quisesse colocar uma terceira causa? Se você quiser, sempre coloca aqui, ó, o número. Isso vai ser importantíssimo colocar o número, tá? Sequencial, porque as fórmulas das próximas etapas vão puxar por esse número. Então, tenho 3, e aí eu digitaria aqui a próxima
o próximo desvio e depois eu digitaria a próxima causa, ok? E aqui eu digitaria a próxima causa. Então, eu teria o desvio 3 e a causa 3, ok? Eu vou desfazer isso aqui e vou passar agora para o próximo item do nosso planejamento, que é as falhas de maior frequência. Eu vou clicar no botãozinho de adição e ele já começa do 3. Por quê? Porque lá em cima eu já tenho o 1 e o 2. Se eu tivesse o 3 aqui, ele iniciaria lá embaixo pelo 4. Tá? Mas como eu tenho 1 e 2, ele vai começar lá embaixo pelo 3. Tem que ser sequencial. Aqui eu tenho uma descrição da falha de maior frequência. E eu posso descrever aqui para vocês que é detectado atraso acima de 2 horas no atendimento dos chamados de clientes da área XPTO. A causa foi porque 28% dos técnicos chegaram atrasados durante 2 semanas. Ok? E aí eu tenho a 4 aqui também. Lá embaixo eu vou começar de qual número sequencial? Agora na parte dos processos e dos projetos e processos. Isso mesmo, do 5, hein? Se lá tem 3 e 4, né, a sequência até 4, a sequência aqui tem que começar em 5. Então eu tenho que digitar esse número. Se tivesse mais um, o 7º, eu teria que colocar aqui o 7, ok? E assim por diante. Ah, Davidson, mas eu fiz tudo, concluí, e agora eu quero colocar mais um ali em cima, né, no desvio da meta. Mais uma causa. Eu tenho que colocar o 3 aqui, lá embaixo eu tenho que mudar para o 4, para o 5, aqui eu tenho que mudar para o 4, aqui eu tenho que mudar para o 5, e aqui eu tenho que mudar para o 6 e para o 7. 6 e 7. Se eu quiser incluir mais algum aqui abaixo, eu incluo o 8, o 9, o 10 e assim por diante. Mas eu tenho sempre que deixar na sequência, ok? Vou desfazer aqui, para não perder nosso material, ok? E aí nós continuamos. Vamos lá. Então, novos projetos e processos. Ele está aqui embaixo, né? Ainda está oculto porque eu não abri, mas eu vou clicar no sinalzinho de mais e vou abrir aqui também. Eu tenho aqui no item 5 um novo processo de auditoria interna. Minha empresa vai começar a fazer auditoria interna com meus próprios colaboradores. Eu não vou precisar de um terceirizado para fazer isso. Eu não vou precisar de uma consultoria. Qual conhecimento que eu preciso? Que meus colaboradores precisam, selecionados para fazer auditoria? Eles precisam de um treinamento de auditoria interna, né? Então, eu preciso disso. A outra descrição do novo projeto ou processo. Tem uma atualização das máquinas de corte e costura para o modelo atual, mais atual. O que eu preciso para mudar? Eu preciso de um treinamento, ou de orientações, ou de um curso, né, de utilização da máquina Costurax. Claro que esse nome é fictício, mas as pessoas que trabalham com esse, que irão trabalhar com esse tipo de máquina precisarão de uma atualização nessa máquina, sobre a funcionalidade dessa máquina, ok? E depois que vocês preencherem tudo isso aqui, ok? Nós vamos aqui para a etapa do executar. Clicando aqui, vejam aqui no campo, eu deixei o campo de fórmula habilitado. Existem fórmulas, né? Aqui tem fórmula, aqui também tem fórmula. A partir desse ponto aqui da ação, já não tem fórmula, tá? Nem aqui, nem o responsável, nem data e nem data realizada, nem observação. Tem uma fórmula aqui no lado direito que é um status e o prazo. O status me diz se a ação está concluída, se está com atraso, se está dentro do prazo, em andamento, né? E eu tenho um prazo, dizendo aqui quantos dias faltam para uma ação chegar na data, né, prevista. E se ela estiver atrasada, vai ter um sinal negativo. Ok? E o que é que essa fórmula faz aqui? Essas duas primeiras colunas. Elas me dão todos aqueles itens que eu coloquei na etapa do planejar. Ela me traz aqui lá na etapa do desvio, né? Ela me traz os desvios. Ela me traz aqui na etapa das falhas as falhas. E ela me traz na etapa de novos projetos e processos os novos projetos e processos. Assim como as causas que eu coloquei lá relacionadas a cada um deles. Depois disso, isso aqui vai estar em branco, né? Isso aqui vai estar dessa forma. Aí vocês vão digitar aqui, né? E aí vocês vão descrever qual ação eu vou aplicar para eliminar esta causa. E aí é isso que vocês vão fazer.
Por quê? Como eu informei lá, é o ganho. Como? É o passo a passo de como a ação será executada. Responsável, data prevista, data realizada, vocês precisam colocar quando a ação for concluída, tá? Nas reuniões de acompanhamento. Inclusive, essa etapa aqui do executar é o que vocês vão acompanhar nas reuniões de acompanhamento. Esse material aqui é o que você vai precisar para fazer esse acompanhamento, para desenvolver o seu próprio PDCA dentro da sua empresa. E aqui você vai descrever, ok? Eu vou desfazer. E aqui eu posso ver algumas ações. Por exemplo, desenvolver reporte para controle de hora extra, para aquela ação, para aquela causa que é relacionada à ausência, né, do reporte. Para a ausência do modelo de banco de horas, é implantar o modelo. Aplicar feedback individual nos técnicos, aplicar sanções. Aqui tem aqui, realizar treinamento de auditoria. Outra ação é realizar treinamento na máquina, né, naquele novo equipamento. Por quê? Porque eu ganho. O como, né? E aí eu tenho todas as etapas aqui, né, do nosso 5W2H. Né? O quanto, o custo aqui, talvez seja necessário, talvez não. Tá? Ou como eu falei para vocês, cada situação tem que se avaliar se é necessário ou não vocês incluírem um custo. Ok? Data prevista, alguns já têm data realizada. Data realizada só inclui quando a ação for realizada, exatamente concluída, tá? Se não tiver concluída, tiver em andamento, vocês deixam em aberto aqui a data realizada. Observação é opcional. É alguma descrição que te leve a entender melhor a ação. Caso, por exemplo, não seja você que irá executar, mas você que criou a ação, é bom descrever um pouco melhor, né, do que precisa ser feito nela. Ok? Bom, preenchendo esses campos aqui, né, o que você vai fazer? Vamos vir aqui para a etapa do verificar. É a terceira etapa do nosso ciclo PDCA. Nesse verificar, o que nós temos? Nós temos aqui, esse primeiro campo é fórmula, a segunda coluna também, a terceira também, a quarta é uma fórmula, a quinta também é uma fórmula. Aqui nós temos que preencher apenas essa lista suspensa. Em cada célula tem uma lista suspensa com a descrição sim ou não. E a pergunta é, essa ação de desenvolver com reporte um controle de hora extra ocorreu conforme planejado? Sim ou não? Caso sim, eu vou marcar como sim. Caso não, eu marco como não. Ok? Começou a ficar claro? Porque todo aquele treinamento lá atrás, orientando vocês sobre todos esses itens que nós estamos passando agora nesse material, é justamente por isso. Para que vocês desenvolvam o ciclo PDCA da melhor forma possível e controlem da melhor forma possível. Vamos lá. A ação contribuiu para resolver a causa? Sim ou não? Sim, ela resolveu a causa? O problema continuou a acontecer? Não, o problema não continuou a acontecer. Então sim, ela resolveu a causa. Vou colocar sim. Padronizar. Eu vou padronizar essa ação. Ela foi boa? Foi legal? Eu preciso difundir essa ação, padronizar? Eu implantei essa ação da forma correta? Sim. Então, eu vou padronizar. Marco a opção sim. Ok? Todas essas células aqui, dessas 3 colunas, elas têm esse menu suspenso, tá? Se eu clicar numa célula, ele vai me habilitar esse botãozinho aqui do lado, com a setinha para baixo, com um triângulo para baixo. E aí eu clico nele, eu posso marcar sim ou não. Quando eu marco sim, a célula fica verde. Quando eu marco não, ela fica vermelha, ok? E é só isso que eu preciso preencher, sim e não, na etapa do verificar. Nessa etapa aqui do verificar, é justamente onde eu vou fazer aquele cheque para saber se a ação ocorreu conforme o planejado, se ela resolveu realmente minha causa. Se não resolveu, eu vou ter que voltar lá nas minhas causas e vou reavaliar meu plano de ação, né? Verificar se existe a possibilidade de executar essa ação da forma correta ou se eu vou simplesmente eliminar essa ação e criar outra, ok? E agora o agir. Vamos lá. Depois que eu preenchi essas informações, eu venho aqui na etapa do agir. Só uma coisa. Quando vocês não tiverem concluído e a ação estiver em andamento, ou atrasada, não precisa preencher aqui o sim e o não. Até porque nós não concluímos para saber se ela ocorreu conforme o planejado, se a ação contribuiu para resolver a causa, né? E se vamos padronizar. Então, só marca
as ações que estão concluídas. Concluídas com ou sem atraso, né? Mas temos que marcar. Se tiver concluída, tem que fazer essas marcações, responder esses questionamentos, tá? Esses questionamentos eles servirão para gerar os nossos índices, para saber se o nosso plano foi eficaz ou não, ok? Vamos lá para a próxima etapa, que é o agir aqui do nosso material. Ok? E na etapa do agir, vamos ver a primeira célula aqui. A primeira célula é uma fórmula. Essa fórmula ela puxa a ação que foi padronizada. E onde nós informamos que essa ação foi finalizada? E onde nós informamos que essa ação foi padronizada? Lá na etapa anterior. A partir do momento em que nós colocamos aqui como padronizar, sim, né, essa ação ela vem lá para nossa etapa agir, tá? Por exemplo, essa ação aqui, né, de implantar modelo de banco de horas, eu vou colocar elas aqui como sim. Vamos só dar uma olhadinha antes como ficou o agir. O agir só tem uma ação. Vamos lá verificar, colocar essa ação aqui como sim. E vamos ver lá no agir. Pronto, ela já está aqui, tá? Na primeira, eu vou informar aqui em qual data eu realizei a alteração documental. Claro, se for necessário. Qual a data do treinamento ou orientação que eu fiz com os envolvidos? Eu vou colocar aqui. Quais são as áreas envolvidas? Está aqui. Todas as áreas envolvidas foram orientadas ou treinadas? Depois que você treinar, você vem aqui e marca como sim, ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para a próxima ação, e para a próxima, e para a próxima, e para todas que eu marcar como padronizar lá na etapa do verificar, ok? Entenderam a importância de se ter um material para acompanhamento do PDCA? E toda vez que vocês fizerem as reuniões de acompanhamento, vocês vão bater esse material aqui, principalmente aqui na etapa do executar e na etapa do verificar. Na etapa do verificar, vocês vão ter que avaliar de qualquer forma, tá? Se vai padronizar, se não vai, se foi eficaz, se não foi. E na etapa do executar, vocês vão ter que bater toda ação a ação com os responsáveis e colocar as datas realizadas aqui, ou caso necessário, ok? Vamos lá, vou voltar aqui na casinha para o início, só para vocês verem, ele volta lá para o planejar, tá? Tá vendo? Tem outros dois botões, o primeiro é um calendário, vou clicar aqui nele, ó. Ele me abre um calendário e a marcação em amarela, como está dizendo aqui, é a data da reunião de acompanhamento do meu ciclo PDCA, com as áreas envolvidas. E aí eu tenho aqui em janeiro do dia 5, fevereiro dia 2, março dia 2. É bom fazer essa reunião sempre no início do mês, para que todos tenham aí, no início do mês, a ciência de que tem uma ação ali naquele mês para executar. Okay? Ou que tem ações para fazer naquele mês ali do nosso ciclo. Tá bom? É bom sempre marcar no início do mês. Então, você tem que fazer a marcação aqui, né, das datas, na cor que está lá, que vocês selecionaram. Aqui tem um amarelo, vocês podem mudar para a cor que vocês quiserem, tá? O arquivo é totalmente editável. Então, todas as marcações estão em amarelo. As marcações das datas das reuniões de acompanhamento do ciclo. Um outro ponto aqui é os índices de acompanhamento. Ah, outra coisa. Esse calendário tem que ser enviado para todas as áreas envolvidas. Todas as pessoas envolvidas no seu ciclo PDCA. Todos aqueles responsáveis ali dos planos de ação. Ok? Para que todos fiquem cientes das datas e se preparem, se programem para participar das suas reuniões. Combinado? Um outro item é esse último ícone aqui, esse último botão, que é esse gráfico, onde ele me mostra as métricas, né? Então, eu tenho aqui, como eu falei lá atrás para vocês, as métricas, eu tenho o status das ações, né? Os status, atrasada, em andamento, concluída no prazo, concluída com atraso, concluída antes do prazo e cancelada. Eu tenho também aqui um índice de conformidade com o planejado, lembra lá na nossa etapa do verificar? É essa opção aqui, ó, a ação ocorreu conforme o planejado. Quando eu marco sim, conta lá no índice para mim. Quando eu marco como não, né, degrado o meu índice. Essa opção, ação contribuiu para resolver a causa, ela vai refletir nesse indicador de eficácia do plano. Tá? Então, vocês podem estabelecer metas para ambos os casos. Né? Para conformidade com o plano, eu posso estabelecer uma meta que aqui está 75% em ambos, mas eu posso estabelecer 80%. Né? Eu só aceito que o meu plano foi
realmente eficaz quando aqui estiver 80% de conformidade, quando estiver com 80% de eficácia. Isso é uma meta sua. Isso quer dizer que 80% das suas ações planejadas, né, foram concluídas com sucesso. E que você conseguiu atingir ali, resolver a maior parte dos seus problemas, na verdade, dos problemas, dos desvios, das falhas do setor. Ok? Bom, é basicamente isso. O material vai servir para acompanhamento dos seus planos, né, do seu ciclo PDCA como um todo. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo sem problema algum, tá? E aí vamos para a próxima aula, que nós vamos ver aqui como é que vai ficar agora a mentoria, o acompanhamento, como é que vocês vão executar esse ciclo dentro da área de vocês. Ok? Até a próxima. Espero vocês, hein?